pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Um filme de espaço, onde uma pessoa precisa ser enviada até um lugar muito longe para salvar a humanidade. Que filme é esse? Interestelar. Também, mas hoje vamos falar sobre Devoradores de Estrelas. Um filme que é tipo Interestelar, mas também é bem diferente dele. É igual, mas é muito diferente. Um filme que chegou quietinho, sem fazer muito alarde, mas que começou a se espalhar pelo boca a boca, virou um grande sucesso de bilheteria e tem muita gente dizendo que já é um dos melhores filmes do ano. Já é o melhor do ano. Viu só? Essa aspa é muito forte. Tá na hora da gente falar sobre ele, dando a nossa opinião aqui com spoilers. E hoje vamos falar sobre Devoradores de Estrelas. Sabe o que somos? O quê? Devoradores de likes, entendeu? Por favor. Por favor. Nos alimente. Devoradores de Estrela é um livro de 2021 do Andy Weir que fez um certo sucesso, na verdade um grande sucesso, afinal tudo que o cabra lança também acaba ficando na boca do povo, e assim que saiu o livro já o pessoal começou a comentar, isso tem que ser adaptado para o cinema. Só que tinha um problema, né, porque sabe como é que são esses livros de ficção científica, porque o orçamento é muito alto, e nesse caso aqui o livro tinha até uma certa comédia envolvida, tinha um timing cômico um pouco diferente, ele era esperançoso, mas ele também tinha ficção científica envolvida, então era uma grande incógnita, podia dar muito errado. O perigo de investir no... Outro fator importante é que esse livro foi lançado logo após uma onda de blockbusters relacionados a espaço, a alienígenas e coisas do gênero que acabaram fazendo muito sucesso no cinema. Ele veio, por exemplo, numa onda de Interestelar, de A Chegada, de Perdido em Marte, Gravidade, vários filmes que deram muito certo e que para muita gente, inclusive na minha visão, acabaram dando uma certa saturada nesse tema de espaço, de viagem no espaço dentro do cinema. Tanto é que Primeiro Homem, do próprio Ryan Gosling, que tá aqui em Devoradores de Estrelas, é um filme que lançou, chamou uma certa atenção e tal, mas ele era um pouco mais documental, ele tinha esse negócio mais histórico e tal, e meio que já deixou claro que assim, não é bem isso que talvez as pessoas querem ver, né? São casos iguais e super chatos. E a gente ainda pode falar de vários outros filmes que tentaram replicar esses sucessos, mas que acabaram fracassando, como Ad Astra, Passageiros e, por que não, até mesmo um Mickey 17. O cinema, de repente, parece ter sido invadido por obras de espaço e agora a gente vivia um período de ressaca, sabe? Vamos deixar isso quieto. Talvez os grandes estúdios perceberam que realmente são filmes muito caros e muito arriscados, que quando dão certo, dão muito certo, mas quando dão errado, o prejuízo tende a ser muito grande. Foi nesse contexto arriscado, eu diria, que chegou Devoradores de Estrelas. Eu lembro que quando esse filme foi lançado, eu estava viajando e de repente começou a chegar um monte de mensagem, veio mensagem do Miguel, veio mensagem nos grupos, veio mensagem de outras pessoas, de gente no Instagram, em tudo quanto é lugar, falando sobre o tal do Devoradores de Estrelas. E todo mundo maravilhado com o filme, parecia que era a reinvenção do fogo. Se não fizermos nada, será a extinção de tudo nesse planeta, inclusive a nossa. E não é bem a reinvenção do fogo, mas é um excelente filme. É muito bacana como, assim, ele tem uma direção diferente do que eu imaginava, porque, assim, eu não li o livro, mas me indicaram, falaram, nossa, é um excelente livro, você tem que ir atrás e tal. Mas me parece que quem esperava o filme era muita galera que já era fã do livro em si e já sabia do potencial que isso aqui tinha. Mas quem não tava por dentro da parada, via lá, tá, o Ryan Gosling, ele geralmente tá em projetos bons, mas os diretores, Phil Lord e Chris Miller, eles estavam em projetos um pouco diferentes do que a gente imagina quando pensa num filme de espaço. Eles estavam em Anjos da Lei, que é um bom filme. Eles também estavam lá em Uma Aventura Lego, que é um bom filme também. Mas eu quero dizer assim, não parece um time certo pra fazer um filme tipo esse, né? Você está falando comigo? Isso porque são filmes de comédia. Filmes muito bons, mas filmes de comédia. E a gente, pelo menos nesse cinema recente, nós não vimos projetos tão bem humorados assim no espaço. São mais dramas que ficaram marcados por momentos emblemáticos, momentos emocionantes, como A Chegada e o próprio Interestelar. Só que esse filme aqui, ele não reinventa o fogo, mas ele faz justamente isso. Ele pega uma história que na sinopse pode sim ser muito parecida com Interestelar e muita gente falou, esse filme é tipo Interestelar. Ele só tem a mesma sinopse, porque o tom dele é totalmente diferente e ele tem uma identidade muito própria e muito deliciosa. Eu acho que justamente por ser um filme que vai um pouco mais pro humor, ele consegue se diferenciar dos outros e pra mim, o que eu assisti no cinema foi um blockbuster
com coração, que é uma coisa muito rara da gente ver hoje em dia. Esse filme aqui, de verdade, eu assisti ele e me parece que daqui a 10 anos eu vou me lembrar desse filme e eu vou assistir ele mais uma vez. Parece que vocês não ligam se eu morrer. Peraí, vocês estão em dúvida? E foi um fenômeno muito curioso, porque assim, esse filme ele lançou nos cinemas, não fez uma bolada, mas aí o boca a boca começou, né? Ah, porque ele é muito bom, porque esse filme tem que ser visto no cinema, não sei o que lá. Cara, quando eu fui na sessão aqui de Caxias do Sul, tava lotado, e isso é muito raro. Eu não sei como é que é a realidade dos cinemas do resto do Brasil, mas aqui em Caxias do Sul, pra ter um cinema lotado, é bem difícil, sabe? Eu tive que assistir a esse filme 2 semanas depois do lançamento dele, um pouco mais de 2 semanas depois, na segunda fileira. Sabe aquela fileira da frente que tu assiste assim, ó? Era lá que eu tava. Ele virou um IMAX pra ti por obrigação. Exatamente, cara, porque tava lotada a sessão. A gente tá na segunda fileira. Horrível. Ó, 1, 2, 3 e... E eu acredito de verdade que todo mundo tenha saído muito feliz, porque é um filmaço. Que filme delicioso. A gente falou bastante aqui sobre humor e ele vai ter muito isso. O Ryan Gosling já mostrou várias vezes que ele consegue lidar muito bem com o humor. Talvez os exemplos mais conhecidos sejam o recente Barbie e também Dois Caras Legais. Entretanto, o filme dá espaço para que ele brilhe em outras áreas também, porque ele não é um filme de comédia. Ele tem muita comédia, mas quando ele precisa emocionar, ele emociona. Quando ele precisa ser uma ficção científica um pouco mais hard, de alguma maneira ele consegue fazer isso. Mas sem ser aquela coisa que vai querer complicar a tua vida, entendeu? Sabe aquele filme cabeçudo, tipo Primer, que vai tentar fazer o negócio mais difícil do mundo que ninguém entende, não é isso? E também sem ter explicações muito óbvias, sem ter caneta no papel. Ele vai por outro caminho, faz você entender, leva isso a sério, apesar de não ficar o tempo inteiro martelando no quão real isso é. Por exemplo, a gente vai ter aqui o personagem do Ryan Gosling, o Grace, se comunicando com o Rocky, que é a pedra, o alienígena, na verdade, que ele vai encontrar no espaço, eles vão fazer uma amizade e vai haver ali um dispositivo para que eles consigam se compreender. Ele vai utilizar uma espécie de Google Tradutor no notebook dele que vai permitir essa comunicação. Chega um momento do filme em que esse Google Tradutor e esse notebook, eles meio que ficam de lado. E tá tudo bem, não precisa ficar me explicando o tempo inteiro como é que funciona a comunicação, como que ela se dá, porque não é esse tipo de filme, entendeu? E isso é muito interessante. O filme não fica preso a essas amarras. O foco dele não é ser o mais real possível. É muito mais sobre transmitir uma história com a qual a gente se conecte. E isso rola muito. Esse filme aqui fez eu me afeiçoar a uma pedra, a um alienígena de pedra, no caso. Cara, é muito curioso porque assim, se você tá achando que vai ser um Interestelar no sentido de nossa, até parece que isso poderia acontecer na vida real, essa nave parece palpável, ela parece verossímil e tal. Se você tá com essa mentalidade que é isso que você vai encontrar em Devoradores de Estrelas, aí você vai se frustrar, porque esse filme, apesar de ele ter essa veia da ficção científica, ele vai extrapolar muita coisa. Então a velocidade das naves, o jeito que o comportamento da física vai funcionar em um certo planeta, tudo isso aí é mais no campo da ficção mesmo, né? Não é pra ficar aí falando, nossa, isso aqui foi baseado em tal físico que diz que é possível. Não, é um filme que não tem muito disso e pra mim não foi um problema, mas eu imagino que tem a gente que quando vai ser indicado pelo filme e fala, olha, ele é tipo Interestelar, pode achar que vai acontecer isso aí, né? Está errado! Está errado! Da mesma maneira que eu acredito que tem algumas pessoas que possam se incomodar com o humor do filme, que é bastante presente, ele vai estar em todos os momentos. O personagem do Ryan Gosling, o Grace, ele é bastante sarcástico, então ele vai estar sempre jogando piadinhas para todo lado. A própria relação dele com o Rocky é muito fundada em cima do humor, mas isso, sinceramente, para mim, é um ponto muito positivo do filme, justamente porque faz com que ele se diferencie de tantos outros. E eu acho o drama do filme muito bom também, tanto no Ryan Gosling fazendo ali aqueles momentos que ele tem uma percepção sobre o que vai acontecer e tal, e aí ele consegue entregar muito na atuação. Aliás, o Ryan Gosling é um ator muito versátil, né? Um tempo atrás o pessoal comentava que ele sempre tá fazendo o papel de Drive, que era quietão e tal, não falava muito, mas quando tu vai ver o currículo dele, ele muda bastante, cara. Assim, ele em Drive é uma coisa, ele em Dois Caras Legais é outra, aqui também já é diferente, ele é um cara muito versátil, né? É que a percepção que eu tenho é que boa parte dos sucessos do Ryan Gosling, ou dos filmes mais populares, ele interpreta ou o arquétipo do cara muito quieto, meio lobo solitário, ou um completo bobão que faz muito humor. E, obviamente, tem outros exemplos na filmografia dele, mas talvez eles não tenham ficado tão populares assim.
Esse filme aqui, eu acredito que seja um filme que ficou muito popular e que permite que ele transite entre essas áreas. Então vai ter um momento do humor, mas também tem a hora em que ele precisa emocionar ou que ele precisa lidar com as coisas de uma maneira mais pé no chão. E pra mim ele entrega muito, com muito carisma e muita capacidade de atuação também. Esse cara é foda. Tem aqui também a Sandra Hüller, que fez lá a Anatomia de uma Queda, e tem uma cena dela envolvendo um karaokê, que é uma cena muito boa, cara, muito boa mesmo, a música do Harry Styles e tal, que poderia ficar super piegas, mas a cena é entregue, ainda mais com o contexto do filme, sobre o que está sendo construído, cara, tem um potencial muito grande essa cena, né? Cinema. Inclusive, a letra da música, ela encaixa no filme de uma maneira impressionante, cara, sério, parece que foi composta pra falar o que estava acontecendo ali. A gente sabe que não é isso, né? Mas essa cena é muito forte. E esse filme tem várias cenas fortes, assim, seja com esses personagens da Terra, seja com os personagens no espaço. E essa é uma coisa também que é interessante do filme, como ele consegue trabalhar essas duas coisas, né? O que acontece na Terra tem menos espaço e a montagem vai colocando aos poucos. E eu adorei a forma como o filme é montado também, ele vai soltando como foram os acontecimentos na Terra de maneira muito esporádica, assim, a gente vai recebendo pílulas ao longo de toda a rodagem e pra mim elas sempre entram no momento certo. Inclusive tem um grande plot twist no filme, que a gente não pode falar e tal, mas que dá uma virada e me chamou a atenção, que me lembrou aquele filme Passageiros, que também tem uma certa virada, só que lá é feito da pior maneira possível e aqui encaixa muito bem. Eu achei esse filme sensacional, tipo assim, o Rock, a gente quase não falou dele, né, o personagem ali de pedra, mas cara, ele é muito, muito carismático e isso é interessante porque o pessoal que fez o filme aqui vem das animações e lá eles são obrigados a pegar esses seres imaginados pelo computador e fazer eles serem muito queridos, e aqui funciona muito bem, só que aqui não tem nenhum rosto pra ele fazer isso, tá ligado? Joinha. Não. Joinha pra cima. Tá valendo. Era um desafio grande, porque é um pedaço de pedra, com pernas, para não dizer que ele não tem nada, ele tem uns dedinhos ali nas pedras que ajudam na comunicação, mas ele não tem rosto, e o rosto a gente sabe que é muito apelativo e cria uma identificação muito forte, né? Basta você olhar uma imagem do gato de Shrek pedindo alguma coisa que você vai entender como a expressão facial consegue transmitir muitas coisas. Aqui era uma tarefa muito ingrata essa de transformar uma pedra em algo simpático. Uma pedra que nem olhos tem, tá? Porque lá no Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo... Tem as bolinhas, né? Tem as bolinhas. Aqui não tem nada, é zero expressão. E o personagem é maravilhoso e a relação dos dois também é. O final do filme também, spoilers agora, né, porque talvez você não tenha visto o filme ainda, eu achei muito bom, porque ele poderia ser aquela parada meio triste, onde um dos dois vai morrer, ou ambos vão morrer, ou até aquela parada super final feliz, que ele consegue voltar pra Terra e a pedra vai pro planeta dele, e a alegria, a felicidade, e eles se encontram pelo Skype. Mas não, ele vai no meio termo, que eu achei maravilhoso, eu não esperava que ia acontecer isso, e comunica muito bem com o personagem do Grace também, o passado dele. Pô, eu adorei o final do filme. É lindo, muito bonito. Eu adorei o final do filme e inclusive comentei com a minha mulher que no momento em que ele vai ao resgate do Rock, eu achei que o filme fosse acabar ali. Talvez esse fosse o final mais esperado pra mim, o final meio aberto, tipo assim, cara, ele foi ao encontro do Rock e agora, pô, só Deus sabe o que vai acontecer com eles, entendeu? E o filme me surpreendeu por me trazer um final feliz, cara. Eu não esperava isso, ele vai indo adiante e a gente tem o Grace indo pro planeta do Rock, uma viagem que justamente extrapola o que aconteceria na realidade. E isso eu acho legal. O filme respeita o fato de ele não ser sério. Obviamente isso deve vir já do livro, mas eu não conheço a obra original. Então pra mim, o filme me apresentou um final que eu achei muito condizente com toda a história. Pra mim foi inesperado, porque é o tipo de filme que eu não espero que tenha um final todo feliz assim. Pra mim alguém ia morrer. Ou era o Rock que ia se sacrificar, justamente porque o Grace, na visão dele, havia se sacrificado, blá blá blá. Ele ia ter um final assim, agridoce, entendeu? E ele me deu um final feliz e que eu achei muito condizente com tudo que rolou. Adorei. Adorei, adorei e adorei! E poderia ser piegas, né? Que nem a gente comentou, esse final super feliz e tal, mas ele funciona. Esse filme é muito curioso, né? Ele pega as coisas que são meio improváveis e faz funcionar. Porque ele bebe da fonte de vários filmes. Ele tem um pouco de Interestelar, um pouco de Perdido em Marte, um pouco de Gravidade, um pouco de A Chegada. Mas tudo que ele pega desses filmes, ele consegue unir de uma forma, fazer uma cola muito boa. E, cara, o filme é excelente. Eu adorei esse filme. Aliás, por falar em cenas, tá? Tem uma cena envolvendo o Rock aqui que supostamente ele morre. Cara, eu fiquei arrasado no cinema. Nossa, a cena acabou comigo, cara. A pedra morreu, eu fiquei maluco, maluco. E olha só, uma coisa que a gente nem mencionou, tá? Mas esse aqui é um desses filmes que entra na seara assista enquanto está no cinema. Eu acho que nos últimos anos
talvez as melhores experiências que eu tive no cinema, não necessariamente os melhores filmes que eu assisti, mas as melhores experiências que eu tive no cinema foram Top Gun Maverick, Pecadores e Devoradores de Estrelas. Não esquece Fórmula 1. Fórmula 1, excelente experiência de cinema. São filmes que realmente a sala do cinema, ela consegue te levar para outro nível de experiência, mesmo se você estiver numa das duas primeiras fileiras. Pode tocar a música aí de gol do Fox Sports, porque pra mim esse filme aqui é a nota 10, tá? Eu não tenho o que falar de errado dele. Eu adorei. Cara, eu odeio a ideia de dar nota 10 pra qualquer filme que é lançado hoje, entendeu? A impressão que eu tenho é que ele só merece uma nota 10 daqui a um ano. Depois que ele maturar, que as coisas se assentarem... Eu tô apostando, entendeu? Eu tô apostando que esse filme pra longevidade ele vai ser um 10, entendeu? Eu acho que pra longevidade ele não vai ser um 10, tá? A gente vai começar a perceber alguns problemas no humor, né? Uma outra ceninha que ele se passa um pouquinho, uma explicação de como o Gracie foi parar lá, que talvez não faça tanto sentido assim, mas baldes de foda-se pra isso. Eu também vou dar uma nota 10 a meio filme. Primeira vez que isso acontece, eu acho. Absolutamente a primeira vez aqui no canal Piuí que a gente vai assistir um filme e a gente dá nota 10 pra ele. Inclusive, eu acho que é a primeira vez que eu dou uma nota 10 pra um filme que eu assisti no cinema. Que loucura. É que eu gostei muito do filme, eu não tenho o que falar de ruim. Eu tô falando sincero, tá? Eu poderia ficar aqui buscando pelo em ovo. Posso Mas achar. assim, só que o saldo final, ele é maravilhoso. Eu vou fazer o quê? Pra mim, o pelo em ovo vai ser talvez a maneira como ele se envolve na missão e um ou outro momento de humor. Dito isso, não me impactou em nada, pra mim, maravilhoso. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho, comenta a sua opinião a respeito de Devoradores de Estrelas. Você gostou? Não gostou? Acha que a gente tá maluco? Você pode comentar o que você quiser, entendeu? A opinião é sua. E não se esqueça de conferir aqui na descrição os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PiuíCast, o podcast do canal Piuí. Tá rolando uma batalha ali fora, né?